Boa noite, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Hoje é 2 de junho de 2020. Quero compartilhar nosso terceiro estudo da vida de Paulo com o tema A Nossa Missão e a Eternidade. Nós estamos colocando nossos estudos à disposição da igreja, tanto em PDF como em áudio, como em vídeo ilustrado. Então, os irmãos podem estar acompanhando, né, nos veículos de comunicação, no YouTube, no Facebook e aqui no WhatsApp. Então, o nosso estudo de hoje é o terceiro estudo sobre a vida de Paulo e vamos caminhar por toda a história da vida de Paulo e aprendendo lições com ele. Então, o nosso estudo de hoje tem o tema A Nossa Missão e a Eternidade. Não é possível dizer com certeza o ano em que Paulo nasceu e o ano em que morreu. Porém, em geral, os Atos dos Apóstolos e as Epístolas de Paulo nos permitem traçar o seu ministério. Vamos então relembrar em ordem as datas dos dois primeiros estudos da vida de Paulo e até o estudo de hoje. Paulo nasceu entre o ano 5 e o ano 10 depois de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo já tinha uns 7 a 8 a 10 anos de vida, quando Paulo nasceu na cidade de Tarso, da Cilícia. No ano 35 depois de Cristo, isto é, por volta de 2 anos após a crucificação de Cristo, ainda jovem, ele testemunha a morte de Estevão e se torna perseguidor dos seguidores de Jesus Cristo na Judéia. E então ele decide ir para Damasco prender os cristãos. Só abrindo um parênteses aqui para explicar aos queridos ouvintes que todas as referências bíblicas de cada frase, de cada parágrafo está anotado aqui, mas eu não vou ficar citando. Mas tem à disposição dos irmãos o PDF que depois podem acompanhar, né? Então, Paulo, assim da jovem, tornou-se e passou a ser um perseguidor dos cristãos e decidiu ir para Damasco prender os cristãos que estavam ali. Na estrada de Damasco, acontece o seu encontro com Cristo, a sua conversão, e dali ele foi para o deserto da Arábia, onde ficou 3 anos. Assim, no ano 38, após passar por Damasco, ele chega em Jerusalém, passando 15 dias com Pedro e Tiago em Jerusalém. Como vimos no final do estudo anterior, por mandado do Senhor Jesus e correndo risco de vida, ele fugiu de Jerusalém e voltou para sua terra natal, a cidade de Tarso, na Cilícia. Nome difícil, Cilícia. Hoje nós vamos acompanhar o que aconteceu com o apóstolo Paulo nos próximos 7 anos. Isto é, o nosso estudo de hoje é do ano 38 até o ano 44, né, e aprender as lições para nós com os fatos ocorridos neste período na vida de Paulo. Então, regressando à sua cidade antiga, não era o seu intuito se encostar e ser pesado à família. Por isso, ao se decidir por Cristo, ele disse, abre aspas, não consultei carne nem sangue, fecha aspas, Gálatas 1,16, isto é, resolveu firmemente seguir a Cristo sem perguntar a opinião de homem nenhum. Nem o sábio mestre Gamaliel, nem mesmo aos seus parentes, nem a pai, nem mãe, nem irmão. Não perguntou a ninguém. Decidiu firmemente seguir a Cristo. Para desempenhar melhor sua missão de testemunho de Cristo, ele procurou ocupar de um serviço que seria mais útil no ministério. Por isso, para o seu próprio sustento, passou a fazer tendas, ofício que ele aprendeu na sua juventude. E enquanto tivesse oportunidade, daria testemunho da presença e do poder de Cristo. E aqui, nessa região, ele ficou 6 anos, até o ano 43, na região da sua cidade natal. Neste período de 6 anos, ele ficou pregando naquela região, fundou algumas igrejas. Estudiosos sugerem que as igrejas mencionadas em Atos 15, 41, né, diz assim, abre aspas, passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, várias igrejas dessa região, ele fundou nesse período. Foi nesse mesmo tempo que Paulo estava em Tarso,
que o apóstolo Pedro, orientado pelo Espírito Santo, foi à casa de Cornélio, pregando ali o evangelho, e o Espírito Santo então desceu sobre os gentios. Fato que chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia. Acontece que quando Pedro voltou a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram sobre essa tal comunhão de Pedro com os gentios. Então Pedro teve de dar-lhes explicação de tudo, dizendo, por fim, depois de tudo explicado, ele disse que Deus concedeu aos gentios o mesmo dom que havia dado a eles no dia do Pentecoste. Ouvindo eles essas coisas, então apaziguaram e glorificaram a Deus. Atos 11, 18. Então, enquanto tudo isso acontecia, Pedro pregando em Jerusalém, Paulo pregando na região da Cilícia, os cristãos que fugiram de Jerusalém se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e ali anunciando o evangelho também a todas as pessoas e aos gregos. Então a igreja para todo lado estava trabalhando. E essa notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E como a igreja cresceu muito ali, em Antioquia, Barnabé partiu para a cidade de Tarso à procura de Saulo, o Paulo, pois já tinha ouvido falar da obra que Paulo estava desempenhando. E, ao encontrá-lo, pediu que lhe ajudasse na missão evangelística entre os gentios na Antioquia. Paulo foi com ele e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Nessa cidade, em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, no ano 45 depois de Cristo, isso já foi no ano 45, houve grande fome por todo o mundo, principalmente na Judéia. Muita gente morreu de fome. Então os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, por intermédio de Barnabé e de Saulo. Barnabé e Saulo, chegando em Jerusalém, ficaram sabendo que Herodes havia mandado prender o apóstolo Tiago, irmão de João. Para intimidar a fé dos cristãos, Herodes matou Tiago ao fio da espada, possivelmente de forma pública. Vendo que isso agradou os judeus, Herodes mandou prender também a Pedro, planejando matá-lo. Mas o anjo do Senhor libertou Pedro do cárcere e o rei Herodes, não o encontrando, castigou os guardas e foi para Cesareia. Em Cesareia, Herodes foi ferido pelo anjo do Senhor e morreu comido de vermes. Esse foi o seu fim desse perseguidor. E Paulo e Barnabé certamente foram fortalecidos na fé ao presenciar os testemunhos de fé que estavam acontecendo na cidade. Então, Paulo e Barnabé, cumprida a missão em Jerusalém, saíram, levaram consigo a João, apelidado de Marcos. João, filho de certa mulher chamada também de Maria, em cuja casa os discípulos se reuniram e oravam. Esta casa é onde Pedro foi pela primeira vez depois que ele foi libertado da prisão. Marcos era um homem de dons promissores e utilidade, e considerado um companheiro adequado em suas viagens para a propagação do evangelho, e Marcos era parente também de Barnabé. Chegando os três em Antioquia, reuniram a igreja, onde havia profetas e mestres. Orando e jejuando eles, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Assim, Paulo e Barnabé partiram para a primeira viagem missionária. E a primeira viagem missionária será o nosso próximo estudo. Meus irmãos, na Ásia Menor, o arquipélago Egeu, a Grécia e Roma tornaram-se a paróquia desse maior de todos os missionários cristãos. Para o mundo hoje, as viagens desse homem de Deus têm maior significação do que as viagens de qualquer imperador.
abaixo de Jesus Cristo, seu Senhor e Mestre, Paulo é o mais influente de todos os filhos dos homens. Paulo fez uma obra extraordinária que chegou até nós, as instruções e as suas mensagens. Essa é a nossa história de hoje sobre a vida de Paulo. E as lições que nós tiramos? Primeira lição desta história: cada um é responsável por si mesmo diante de Deus. Paulo disse: não consultei carne e sangue. Então ele nem mesmo sabe o mestre Gamaliel, nem o pai, nem a mãe, nem ninguém. Ele foi consultar quando resolveu seguir a Cristo. A responsabilidade sobre o destino de sua vida na eternidade, o seu corpo e alma, diz respeito a você somente. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E Jesus disse assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, querido ouvinte, seguir a Cristo é a maior e a melhor bem-aventurança na vida. Se alguém de sua parentela quer impedir de você seguir a Cristo, de se tornar um cristão, não permita que isso aconteça. Tome uma decisão de seguir. Ela é a maior e a mais importante decisão na vida de qualquer ser humano, pois isso terá resultado na eternidade. A segunda lição: o destino dos inimigos de Cristo é a morte horrenda e o sofrimento eterno. Na história de hoje nós vimos que Herodes perseguiu os cristãos e morreu comido de vermes. No inferno, o fogo é inextinguível e é onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Está na palavra de Deus. Não seja você como um louco, partir para a eternidade sem a paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E também porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, querido ouvinte, busque a paz com Deus. Romanos 5,1 diz: justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em Jesus você encontra a paz. Busque a paz com Deus, busque a Jesus, busque o Evangelho. Terceira lição: o crente se identifica com Cristo. Eles foram chamados de cristãos lá em Antioquia da Síria. Hoje, Antioquia da Síria. As pessoas viam que eles eram iguais aos próprios Jesus Cristo. Eram humildes, amavam as pessoas, tinham um propósito firme em anunciar o Reino dos Céus e até mesmo não temiam morrer por causa do Evangelho de Cristo. E muitos morreram como mártires. Será que algum estranho, ao conhecer você, verá uma pessoa como Cristo? Alguém já te perguntou: você é crente? Ou alguém perguntou para você assim: você, crente? Faz muita diferença. Paulo, com a sua vida e com suas palavras, falando da palavra, transformava homens pecadores em santos por meio da palavra. Querido ouvinte da palavra de Deus, mostre Cristo ao mundo através da sua vida. Seja você um cristão, um seguidor de Cristo. Alguém que as pessoas olhem e vejam Cristo presente na sua vida. A quarta lição: o crente é sempre disposto para a obra de Deus e nunca trabalha sozinho. Barnabé e Paulo levaram Marcos para ajudar em Antioquia. Primeiro, nós vimos que Barnabé buscou Paulo para ajudar, e agora os dois buscam Marcos lá em Jerusalém. Precisamos de apoio de todos que estiverem dispostos a proclamar o reino. No reino de Deus, todos são voluntários. Ninguém é obrigado a fazer a obra e ser cooperador de Deus. No Novo Testamento, 13 vezes aparece a raiz da palavra cooperador e 79 vezes aparece a palavra companheiro. Jesus, quando enviou os discípulos, os enviou de dois em dois. A igreja precisa trabalhar unida. Meus irmãos, penso que nunca a humanidade precisou tanto de homens de Deus como agora. Jesus disse assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O teólogo e missionário John Wesley disse, abre aspas, dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo, fecha aspas. Precisamos de homens de Deus que caminhem unidos como Paulo, Barnabé e Marco. Precisamos de homens de Deus. George Liddell, reitor de Christian Church em Oxford, disse assim, abre aspas, palavras de George Liddell, dá-me um homem de Deus, um homem cuja fé domine sua mente, e eu endireitarei o que está torto e abençoarei toda a humanidade. Dai-me um homem de Deus, um homem cuja língua tenha sido tocada pelo fogo do céu, e eu inflamarei os corações mais escuros com resoluções altas e desejos puros. Dá-me um homem de Deus, um homem que seja profeta poderoso, Senhor, e eu te darei paz na terra, trazida pela oração e não pela espada. Dá-me um homem de Deus, um homem fiel à visão que lhe é dada, e eu reconstruirei vosso santuário e destruirei, e porei as nações de joelho humilhadas. Precisamos de homens de Deus, dispostos a caminhar pelo Evangelho, para o Evangelho, cresça no mundo, unidos, num só propósito. Que Deus dê-nos homens, que Deus desperte corações. Quem sabe Deus está despertando o seu coração para cumprir mais fielmente, melhor, a missão que Ele tem para você. Quinta lição do texto, da nossa história de hoje. Todo homem de Deus foi capacitado pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão. Disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. O Espírito Santo tem um chamado específico para cada um homem de Deus, para cada mulher de Deus, conforme o dom que ele mesmo concedeu. No meio do povo de Deus, ninguém pode ficar ocioso. Os covardes são omissos, os preguiçosos não fazem o que devem fazer, os medrosos andam para trás. Mas os homens de Deus não param a sua missão. Eles sabem, pela fé, que o Senhor subirá diante deles e abrirá o caminho. Eles romperão, entrarão pelas portas e sairão por elas. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Miqueias 2,13 diz. Meus irmãos, os discípulos saíram para cumprir a missão, mas não sem antes receberem imposição de mãos das autoridades da igreja. Todos nós devemos ir ao mundo para cumprir a missão sob a bênção da igreja. Isto é unidade, é apoio, é companheirismo mesmo estando longe. Você tem uma missão, eu tenho, ele tem. Toda igreja tem a missão de revelar o amor de Deus em Cristo Jesus ao mundo, para a salvação de todo o que crê. Portanto, seja um servo fiel e cumpra a sua missão. Hoje, então, nós aprendemos aqui. Cada um é responsável por si mesmo diante de Deus. O destino dos inimigos de Cristo é a morte horrenda no inferno eterno. O crente se identifica com Cristo. As pessoas olham para ele e vê o modelo de Cristo. O crente é sempre disposto para a obra de Deus e nunca trabalha sozinho. Tem a igreja do seu lado. E todo homem de Deus foi capacitado pelo Espírito Santo para cumprir sua missão. Toda mulher, todo homem de Deus. Ninguém no reino precisa ficar ocioso. Todos nós temos uma missão. Cumpra a sua missão. Tome a decisão de seguir a Cristo. Que Deus abençoe você. Depois nós vamos continuar a história de Paulo na primeira viagem missionária. Agora Deus separou Paulo e Barnabé para uma missão de espalhar o evangelho no mundo. E nosso estudo, próximo estudo, vai começar na primeira viagem missionária. Que Deus abençoe. Que o Senhor Deus abençoe grandemente a vida de cada ouvinte. Que o Espírito Santo de Deus convença o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que haja transformação de vida. E que nós possamos buscar a paz com Deus e cumprir nossa missão.